Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Saboia. O meu sinal é um S levado ao bigode. S levado ao bigode. Eu sou professor de matemática. Professor de matemática. Sou da rede municipal de Natal e ensino matemática. Eu sou de estatura média, tenho cabelos lisos, pretos, se assemelha aos cabelos lá do pessoal do Japão, dos coreanos. Bem, eu estou trajando uma camisa branca com gola polo, um detalhe azul a gola e as mangas também curtas com um detalhe azul e uma calça preta. Uso um leve bigode, tenho a cor morena clara. E vamos começar a nossa aula. Bem, a nossa aula é a aula de número 12. A aula de número 12, ela tem o assunto da álgebra, ainda dentro da álgebra. Por que álgebra? Porque ainda vamos envolver variáveis, ainda vamos usar letras. E o tema da aula de hoje, dentro da álgebra, é as equações e as inequações. Também um outro assunto da matemática muito usado. Ele auxilia a gente em muitas coisas. Então, vamos dar início à nossa aula. Bem, as metas da nossa aula são as seguintes. A primeira é conhecer uma equação ou uma inequação e classificá-las quanto ao seu grau e quanto ao seu número de variáveis. Então, quando vamos estudar uma equação, é importante isso, saber quantas variáveis ela tem, se ela é uma de primeiro grau, se ela é uma de segundo grau, e lá vamos nós. O segundo passo nós vamos estudar os métodos de resolução de equações e inequações de primeiro grau com uma variável. Nós vamos estudar as equações com uma variável, certo? Equações e inequações com apenas uma variável. Existem equações com várias outras variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis, mas no nosso momento aqui, apenas com uma variável, tá certo? A terceira meta nossa é ficarmos aptos para resolver uma destas equações ou inequações, usando os critérios que nós vamos aprender na nossa aula. No nosso próximo slide, vamos ver a definição de equação. O que é uma equação? Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade. Olha a palavra equa, ela faz referência à igualdade. Equação. Ao pé da letra seria uma igualação, que não é usual, né? Mas é uma equação, é uma igualdade. Então, é toda sentença matemática expressa por uma igualdade, na qual haja um ou mais símbolos que representam números desconhecidos nessas sentenças. São as tais das variáveis que já falamos anteriormente. Cada símbolo representa um desses números desconhecidos, que se chama incógnita. Essas variáveis se chamam incógnitas. No nosso próximo slide, vamos ver o seguinte. Esses valores desconhecidos, já falei, são representados por letras e são chamados de incógnitas. Então, as equações, elas tratam de situações semelhantes àquelas charadinhas do nosso dia a dia. O que é que cai em pé e corre deitado? É chuva? O que é que tem... Tem várias charadinhas interessantes. E uma charadinha da matemática, como seria? Seria o seguinte:
Uma. Bem simples. Claro que muitos de vocês aí já responderam antes que eu começasse a ler. Qual é o número natural que somado com 7 resulta 12? Isso é uma charadinha. Ora, rapidamente o meninozinho vai lá, eu tenho 7, quanto falta para 12? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, professor. Muito antes que o professor se prepare para resolver. Mas vamos usar o auxílio da matemática. Como seria se fosse uma situação que não fosse tão clara, tão óbvia? Então, seria o seguinte, ó. Primeiro, um lembrete. Usar letras incógnitas nas expressões matemáticas, ter essa ideia que Viette teve, foi uma ideia genial, gente. Para aquela época e até hoje nós usamos. Foi uma ideia genial. Veja só, vamos resolver agora esse probleminha simples, que vocês já resolveram, logicamente. Vamos resolver usando a matemática. Então, Viette disse, vamos supor que eu não sei quem é o número, não sei que é 5, vamos supor. Então, vou representar o número por letra. Então, o número eu vou chamar de x. O número é x. Seguindo o problema, o número somado com 7 dá igual a 12. Então, ó, o número x apareceu aí, somado, um maisinho, com 7, resulta, como é resulta em matemática? É o igual, resulta 12. Daí é só você fazer. Ora, se o número somado com 7 dá 12, se eu fizer a operação inversa, 12 menos 7, eu terei o número. Então, ali, 12 menos 7 é 5. Então, logicamente, o número é 5. Todo problema tem que ter uma resposta. Qual é a resposta do problema? O número é 5. Está resolvido o nosso problema. Mas nem todas as equações vão ser simples dessa forma. Vamos seguindo para a gente ver as equações de primeiro grau. O que é uma equação de primeiro grau? Uma equação de primeiro grau é aquela que a variável envolvida, o expoente maior dela, o maior expoente, lembrando, o expoente é aquele númerozinho que vem lá acima do número ou da variável, que vem acima e um pouco à direita. Certo? Então, se o número, o grau maior, o expoente maior da variável em toda a extensão da equação, não importa se ele apareceu primeiro, segundo ou terceiro, em toda a extensão da equação, o expoente maior foi 1, todas as variáveis apresentaram expoente 1, então ela é de primeiro grau. E vamos aprender como resolver uma equação desse tipo. Primeiro, vamos traçar uns combinados. Combinado é o seguinte: da igualdade para a esquerda, vamos chamar de primeiro membro. E da igualdade para a direita, vamos chamar de segundo membro. Então, tá aí. Primeiro membro, esquerda da igualdade. Segundo membro, à direita da igualdade. Então, o espaço onde a equação está apresentada para você, ele é dividido pela igualdade em dois lados. Primeiro membro e segundo membro. Primeiro membro e segundo membro. Tá memorizado? Memorize. Outro trato é o seguinte. Durante a resolução de uma equação, vamos fazer o seguinte trato. Vamos tentar isolar todas as variáveis envolvidas na equação, esteja no primeiro membro ou esteja no segundo, vamos mantê-las todas, vamos usar alguns argumentos para trazer aquelas que estiverem do primeiro membro para o segundo. Tá certo? Então, o trato é, primeiro membro, vamos manter as incógnitas, as letras ou variáveis. Tem 3 nomes, incógnita, letra ou variável. E no segundo membro, o que nós vamos fazer? Vamos manter lá os números, que são chamados de constante. Por que constante, professor? Porque não varia, é constante. Tem o 5 é 5, em qualquer lugar, em qualquer situação, 5 é 5, é constante. E variável, porque ela varia dependendo da situação. Cada problema, o x pode ter um valor, depois. Bem, continuando. Como eu já falei, vamos ver os tipos de equação. Os tipos são os seguintes.
Primeiro, equação com uma incógnita. Ela pode ser de primeiro grau com uma incógnita de segundo grau, de terceiro grau, sucessivamente. Vamos lá. Analisa a equação. Se o maior expoente da variável for 1 em toda a extensão da equação, nós teremos uma equação de primeiro grau. Se o maior expoente, olha toda a equação, analisa, se o maior expoente, pelo menos uma das variáveis na equação, trouxer um expoente 2, pelo menos uma delas, então estamos tratando de uma equação de segundo grau com uma variável. Terceira situação, se o expoente da variável, pelo menos uma delas, apresentar expoente 3, então nós já temos uma equação de terceiro grau. E assim sucessivamente. Com uma variável. Se ela tiver em toda a extensão também, tiver apenas uma variável. Só a variável x, ou y, ou z. No próximo slide, nós vamos ver alguns exemplos aí. Umas situações para chamar a atenção. Apareceu aí a equaçãozinha. A equação diz assim. X mais 4 menos 5x é igual a 12 mais 3x menos 7. No primeiro membro, nós temos o quê? Da equação. Temos x mais 4 menos 5x. No segundo membro, nós temos, depois da igualdade, à direita, temos 12 mais 3x menos 7. Quem é o x? Vamos depois aprender como resolver e como encontrar. Bem, olhem que em toda a extensão da equação, nenhuma variável apresentou nenhum expoente. Então, é porque o expoente está subentendido. Quando não aparece, o expoente é 1. Não somos obrigados a pôr expoente 1. Se colocar, não tem problema, mas não é usual, não é exigido. A partir de expoente 2, 3, 4 é que nós temos que expor. Então, como aí todas as variáveis apresentaram o expoente 1, então estamos tratando de uma equação de primeiro grau com uma variável. Por quê? Só tem a variável x. Pode olhar, só tem x em toda a extensão da equação. Um outro exemplo, temos essa equação aí. No primeiro membro, x mais 7 menos 3x, igual, separando o segundo membro, 17 mais 5x, sim, nessa aí, vou ler de novo. X mais 7 menos 3x elevado ao quadrado é igual a 17 mais 5x. Certo? Então, no primeiro membro, temos x mais 7 menos 3x elevado ao quadrado, elevado à segunda potência, igual a 17 mais 5x. Então, observem aí que esta equação, numa situação aí, o x está elevado a 2. Então, por causa deste 2 aqui, ela é uma equação de primeiro grau, ou ela é uma equação com uma variável, só tem a variável x, e por causa desse 2 aí, ela passa a ser uma equação do segundo grau. Então, observem, o grau é o maior expoente apresentado pela variável. Nessa outra situação aí, olha os expoentes aparecendo. Então, vou ler. Primeiro membro, 9 mais 5x a segunda potência, que é um 2, menos 3x é igual a 17 mais 2x elevado à terceira, menos 5. Então, ó, qual foi o maior expoente exposto na equação? Foi um 3. Então, se foi um 3, por causa desse 3, eu digo que ela é uma equação de terceiro grau. E assim sucessivamente, de quarto grau, quinto grau, sexto grau, que nós não vamos resolver essas aqui na nossa aula. Vamos resolver apenas equações de primeiro grau. Estou expondo para vocês verem, saberem que elas existem. Olhem aí a outra equação. Lendo o primeiro membro. X elevado à quinta mais 7 menos 3x elevado à segunda ou ao quadrado é igual a 17 mais 5x elevado à terceira.
Qual foi o maior expoente exposto na equação? Este 5. Por causa deste 5 aí apresentado, estamos tratando de uma equação de quinto grau. Com quantas variáveis? Olha aí quantas variáveis tem. Só tem a variável x. Então, com uma variável. Equação de quinto grau com uma variável. Eu usei aí só a variável x, mas poderia ser qualquer letra. M, K. Foi só... O x estava mais fácil. Bem, no próximo slide, nós vamos ver o seguinte. Olha a situação. Vamos ver agora, conhecer equações. Vamos agora ver alguns exemplos envolvendo equações com duas ou mais incógnitas. Então, vamos observar as equações abaixo, olha só. Lembrando que as incógnitas são as letras que aparecem na equação, incógnitas ou variáveis. Nessa equação aí, x mais 4 menos 5y é igual a 12 mais 3x menos 7. Então, essa equação, observando aí, ela tem quantas variáveis? É só contar quantas letras apareceram. Apareceu o x, o y e o x outra vez. Não importa a quantidade de vezes que aparece, mas é apenas a variável x. Então, essa é uma equação que envolve duas variáveis. Todas as variáveis apresentaram o expoente 1. Como não apareceu o expoente, fica subentendido que é expoente 1. Então, estamos tratando de uma equação de primeiro grau com duas variáveis. Quem são as variáveis x e y? No nosso próximo exemplo, nós temos essa. X mais 3y menos 4x é igual a 17 mais z. Então, quantas variáveis apareceram? A x, a y e a z. Então, uma equação de primeiro grau, todas têm expoente 1 e com três variáveis. Equação de primeiro grau com três variáveis. Não vamos resolver esse tipo. Vamos resolver só as equações de primeiro grau com duas variáveis e as inequações de primeiro grau com duas variáveis. Estou colocando aí como uma breve observação. Uma curiosidade. Outra é essa aí. Menos 5x menos 9t é igual a 17 mais 2k menos 7. Então, temos aí de novo uma equação de primeiro grau. Todas apresentaram o grau 1, expoente 1. Tem quantas variáveis? 3, professor. O x, o t e o k. No nosso próximo exemplo, olha lá. K mais 5 menos 7x é igual a 17 mais 8z. Quantas variáveis? 3. Todas com expoente 1. Então, equação de primeiro grau. No nosso próximo, vamos ver os princípios matemáticos. Então, atentos para estes princípios. Eles dizem o seguinte, são afirmações importantes que nós vamos usar e podemos usar com segurança. O primeiro princípio, ele diz assim, é o princípio aditivo. Ele diz assim, numa igualdade verdadeira, não se altera, ou seja, ela não deixa de ser verdadeira, quando somamos ou subtraímos o mesmo número simultaneamente, ao mesmo tempo, simultaneamente aos dois membros da igualdade. Por exemplo, se eu tenho 5 mais 2 é 7, 2 mais 5 é 7, temos a igualdade verdadeira. Se eu somar um número aqui e o mesmo número também aqui, a igualdade vai continuar verdadeira, vai continuar sendo uma afirmação verdadeira. Os dois totais dos dois membros continuarão os mesmos. É uma igualdade verdadeira, não se altera. Um exemplo bem breve aí. Nós temos aí 5 mais 7 é igual a 8 mais 4. Vamos conferir se isso é verdade. 5 mais 7 é 12. 8 mais 4 também é 12. Temos uma igualdade verdadeira. É isso? Temos uma igualdade verdadeira. Agora vamos fazer o seguinte.
Vamos somar ou subtrair um número qualquer nos dois membros. Preparando aí. 5 mais 7 igual a 8 mais 4. Afastei um pouquinho para caber o número ali. Então, vamos botar no primeiro membro, vamos botar mais 3. Se eu botei mais 3 no primeiro membro, eu tenho que colocar mais 3 no segundo, que aí a igualdade continuará verdadeira. Será que é? Vamos ver. 5 mais 7 é 12. 12 mais 3, 15. No segundo membro, 8 mais 4, 12. 12 com mais 3 é 15. Quer dizer, continua a igualdade verdadeira. É verdade que isso é igual a isso. No próximo slide, igualdade verdadeira. No próximo slide, nós vamos ver o seguinte. Mais alguns exemplos aí. Eu dei exemplo com soma. Será que funciona com subtração, professor? Claro. Eu falei lá no princípio que somando ou subtraindo, olha lá, temos essa igualdade aí, 9 mais 4, claro, é 13, é igual a 5 mais 8, também dá 13, é uma igualdade verdadeira. Vamos fazer o seguinte, no primeiro membro vamos subtrair 7, vamos tirar 7 do primeiro membro e para ela continuar verdadeira, segundo o princípio aditivo, temos que subtrair 7 também do primeiro membro. Então, 9 mais 4 é 13. 13 menos 7. Será que dá igual a 8 mais 5 menos 7? 8 e 7 é... 9 mais 4 é 13. 13 menos 7 é 6. 8 mais 5 é 13. 13 menos 7 também é 6, ó. Continua a igualdade verdadeira. A igualdade não se altera. Ela não deixa de ser verdadeira. Um outro exemplo, bem rápido. Coloquei um de subtração que, para não pensar que só funciona para soma. Essa igualdade, 23 menos 7. Quanto é 23 menos 7? Será que dá igual a 15 mais 11? 5 mais 11? 23 menos 7 é 16. 5 mais 11 também é 16. Estamos tratando aí de uma igualdade verdadeira. Isso é verdade. 23 menos 7 dá o mesmo resultado de 5 mais 11. É verdadeira. Agora, vamos fazer mudanças. Vamos usar o princípio. No primeiro membro eu somei mais 4. Segundo o princípio, para que a igualdade não se altere, ou seja, continue sendo uma verdade, é preciso que some mais 4 no segundo membro. Se conferir, vai continuar uma igualdade verdadeira. O segundo princípio, memorizem os princípios que vamos usar lá na resolução das equações. O segundo diz assim, de novo, numa igualdade verdadeira, ela não se altera quando multiplicamos ou dividimos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, os membros, os seus membros por um mesmo número. Pegar tudo que está aqui e multiplicar por 2, tudo que está aqui e multiplicar também por 2, continuará uma igualdade verdadeira. Ou dividir. Vamos ver os exemplos aí. O exemplo diz assim, nós temos no primeiro membro, 8 mais 10 é igual a 6 mais 12, isso é verdade? É, 8 mais 10, 18, 6 mais 12, 18. É uma igualdade verdadeira. Vamos fazer mudanças, aplicando o princípio multiplicativo. Eu vou pegar todo o primeiro membro. Como é que eu vou indicar todo o primeiro membro? Pegar com um parêntese. Pegar todo o primeiro membro e multiplicar dividir por 3. Para isso, eu tenho que pegar o segundo membro também e dividir por 3. 18 dividido por 3 dá 6. 18 dividido por 3 vai continuar uma igualdade verdadeira. Outro exemplo. 9 mais 7, ou 7 mais 9, é igual a 10 mais 6. Isso é verdade. 7 mais 9, 16. 10 mais 6, 16. Igualdade verdadeira. O que vamos fazer? Vamos pegar o primeiro membro, multiplicar por 2, o segundo membro também por 2. Verifiquem aí, façam as continhas, vai continuar uma igualdade verdadeira. Dois princípios. Vamos aplicar agora na resolução de uma equação de primeiro grau com uma variável. Olha lá. Analise essa equação.
7x mais 4 menos 5x é igual a 31 menos 3x menos 7. O que nós vamos fazer? Vamos dar espaço. Lembrando que primeiro membro, nós concordamos que vai ser as incógnitas. Segundo membro, as constantes. Vamos dar um jeito de... Aquele 3x que ali está, ele vai ter que passar para o primeiro membro, porque ele tem variável. Aquele mais 4 que ali está no primeiro membro, ele vai ter que passar para o segundo membro. Vamos ter que pedir ajuda ao princípio aditivo. Então, como vamos fazer? Para que aquele mais 4 desapareça, você viu lá nas operações que mais 4 com menos 4 dá 0. Então, mais 4 anula menos 4. Então, sendo assim, eu quero tirar ele do primeiro membro, eu boto menos 4 ali, que vai anular aquele mais 4. Mas, para que a igualdade continue verdadeira, eu tenho que fazer o quê? O princípio diz, tem que botar menos 4 no segundo membro também. Acabamos de dar exemplo. Agora, no segundo membro tem outro problema. O menos 3x não pode ficar ali, porque ele tem variável, tem incógnito, tem que ser no primeiro membro, tem que tirar ele do segundo. Como é que eu vou tirar ele dali? Se ele é mais 3x, basta que eu some mais 3x lá, que vai anular, vai dar 0. E, para não se alterar, mais 3x no segundo membro. Então, olhem só. Esse mais menos 4 vai anular o menos 4, que dá 0. Esse mais 3x, apareceu uma setinha aí, relacionando eles, vai anular o menos 3x. Como é que a gente indica que eu anulei alguma coisa em matemática? Um traço cortante. Então, ó, mais 4, anula menos 4, desapareceu do nosso problema, do lado de cá. Do lado de lá, menos 3x, anula mais 3x. Escrevendo só o que sobrou em cada membro. O que sobrou no primeiro membro? 7x, o que não foi cancelado. 7x menos 5x mais 3x. No segundo membro, o que sobrou? Sobrou o que não foi cancelado no segundo membro. 31 menos 7 menos 4. Vamos escrever isso embaixo, ó. Tá aí o primeiro membro que apareceu, tá aí o segundo membro. O que nós vamos fazer agora? Os totais de cada lado. 7x menos 5x, 2x, mais 3x, 5x. Do lado de lá, ó, 5x igual a 31 menos 7 menos 4 dá 20. E agora? Eu quero o valor de x. E eu tenho aí o valor de 5x. Eu quero só de 1x. O que eu devo fazer para esse 5 sumir daí? Pede ajuda ao princípio multiplicativo. Eu posso dividir o primeiro membro por 5. Para isso, eu tenho que dividir o segundo membro também por 5. 5x dividido por 5 dá x. 20 dividido por 5 é 4. Está aí a nossa incógnita encontrada, o seu valor para esta equação. Claro que em outra, o x já vai dar o 7, ou 6, ou menos 5, ou menos 4. Varia, o número é variável. Solução da equação. A solução tem que ser posta entre chaves, é um conjunto, ou então dentro de um balão. Mais 4. É a solução da nossa equação. Espero que tenha sido simples. Vamos ver aí o nosso próximo slide. Vamos resolver uma equação de primeiro grau. Agora, memorizando o que os princípios nos deram de ideia. Viram que continua a ideia aí, incógnita e constantes. Primeiro membro e segundo membro. A mesma equação agora, usando só o que nós herdamos do princípio. O 3x estava lá com menos, passou com mais. O 4 estava com mais, passou com menos. Então, ó, passando aí o mais 4 para lá e o menos 3x para cá. Então, ficaremos com... Cancelou? Não precisa mais disso, esqueça isso. Esqueça apenas que funciona e vamos fazer agora assim. 7x menos 5. O 3x que estava lá com menos passou para cá com mais. O mais 4 que estava com mais passou para lá com menos. E aí, isso é aplicação do princípio 1, aditivo. Somando aí, 5x é igual a 20.
Dividindo por 5 e por 5, que já fizemos no exemplo anterior, x é igual a 4, solução da equação continua 4. Usei o mesmo exemplo para a gente ver que funciona. As inequações. Inequação de primeiro grau resolve do mesmo jeito que você resolve uma equação. A única diferença é que a inequação, in significa não. Equação, igualdade. Inequação, uma não igualdade. Ou seja, os sinais que nós vamos usar agora para indicar uma inequação são esses aí, ó. O sinal maior que, o sinal menor que ou igual. Basta fazer com a mão esquerda, menor, um Vzinho deitado. E maior que, com a mão direita, o Vzinho deitado. Maior que ou igual e o sinal de diferença. Esses são os sinais que vão indicar uma inequação. Toda expressão que tiver esses sinais é uma inequação. Resolve do mesmo jeito os membros da inequação. À esquerda, primeiro membro, à direita, segundo membro. Primeiro membro, vamos botar as incógnitas. Segundo, as constantes. E vamos resolver. Olha só, essa inequação aí. 7x mais 4 menos 5x é menor que 31 menos 3x menos 7. Agora, na inequação, tem que ser exposto, tem que ser dito qual é o universo, dentro de qual conjunto nós vamos escolher números que satisfazem aquela inequação. É chamado de conjunto universo, tá? E um Uzinho. E nesse nosso exemplo, o universo é os naturais. Pode ser outros conjuntos, racionais e tudo mais. Usa os mesmos critérios que nós usamos para a equação. Resolve do mesmo jeito, só a solução que tem uma interpretaçãozinha diferente. Veja lá, o 3x está com menos, passa com mais. O 4 está com mais, passa com menos para o segundo membro. Fica assim, ó. 7x menos 5x mais 3x é menor que 31 menos 7 menos 4. Resolvendo os membros, 5x menor que 20. Resolvi do lado de cá, resolvi do lado de cá. Então, dividindo o princípio aditivo, o multiplicativo, dividindo por 5 e por 5, vamos ter x menor do que 4. Agora vem aí uma paradinha, uma observação. Na equação, só tem um único valor, x é igual a 4. Aí não, x é menor do que 4. Vamos lá no conjunto dos naturais, que é o universo, e ver quais são os números naturais que são menores do que 4. Números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 milhão, 1 trilhão. Quais são desses números menores do que 4? 0, 1, 2 e 3. O 4 não, porque não tem igualdade aí. Se fosse menor ou igual, estaria também envolvido o 4. O nosso solução é apenas 0, 1, 2, 3. Nesse outro exemplo aí, olha só. Nesse outro exemplo, a mesma equação, só que agora o universo é os racionais, como nós vamos resolver. X para cá, número para lá. De novo. Primeiro membro fica 5x menos 2x mais 3, maior que 17 mais 4 menos 3. Total do primeiro membro, 6x. Total do segundo membro, 18. 6x maior que 18. Dividindo por 6, nós vamos ter x é maior que 3. Olha lá, detalhe. Nos racionais agora. Quais são os números maiores do que 3 nos racionais? A reta dos racionais vai aparecer aí. Coloquei só os números inteiros. 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 3, mais 1 milhão. À esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 milhão. Mas lá nos naturais, lá nos inteiros, o intervalo entre um número e outro inteiro é um intervalo, é um vazio. Entre 1 e 2 não existe nenhum número nos inteiros. Agora, nos racionais, existe uma infinidade de números entre 1 e 2, entre 2 e 3, 3 e 4, menos 1 e menos 2. Então, quais são os números maiores do que 3 nos racionais? Maiores. O 3 não está envolvido, vamos indicar com a bolinha aberta. Se o 3 estiver envolvido, se tiver o igual, bolinha fechada, toda pintada. Então, quais são os números maiores do que 3? 3,1, 3,2, 3,4, 3,5, 3,7, 4, não tem fim. Então, como é que nós vamos indicar só com
um pintadinho assim, ó, do 3 à direita. Todos esses números que tiverem aí, uma infinidade de números, eles são solução dessa inequação, tá certo? A nossa aula terminou por hoje. Espero que eu tenha sido claro para vocês, suficiente. Até a próxima aula.